Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez de pé. Então, vamos iniciar uma programação muito especial que tem como tema Saúde para Viver. E hoje nós vamos falar sobre os benefícios do vegetarianismo. E quem está com a palavra é o jovem Pablo Reis, ele é graduado em nutrição. Boa noite, irmão Pablo. Boa noite a todos. Seja bem-vindo e passo para você a palavra. Muito obrigado. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu percebi agora há pouco que a minha internet ela é um pouco instável. Eu quero dizer que é um prazer ter sido convidado para essa palestra hoje. E é um prazer muito realmente imenso compartilhar um pouco dessa mensagem com vocês. Nós vamos falar hoje sobre os benefícios do vegetarianismo. Eu gostaria de apresentar a tela para que vocês acompanhassem os textos que eu trouxe, as informações também em slide. Então, eu vou já colocar a apresentação para que todos acompanhem. Eu sou Eduardo Reis. Eu sou graduando em nutrição pela Universidade Federal do Pará. Sou diretor de ensino e pesquisa da Liga Acadêmica de Nutrição Esportiva, também vinculada à Universidade Federal. E sou membro da Liga Acadêmica de Nutrição Vegetariana e Vegana, a LANVEG, que também é vinculada à Federal do nosso estado. Dentro da minha experiência acadêmica, ainda na graduação, eu tenho experiência em atendimento ambulatorial pelo Hospital Universitário João de Barros Barreto, em Belém. Tenho experiência também em gestão de unidade de alimentação e nutrição pela Fundação Santa Casa de Misericórdia, daquele estado do Pará, e em saúde coletiva, pela OMS do Guamá, Unidade Municipal de Saúde do bairro do Guamá, em Belém também. Então, basicamente, e bem rapidinho, essa é um pouco da minha experiência acadêmica, na verdade. Primeiro, nós vamos conversar sobre a introdução do vegetarianismo antes de nós chegarmos aos benefícios. Nós temos 35 minutos, então é um tempo bem corrido para que a gente seja, posso dizer, muito detalhista. Então, eu vou tentar ser o mais didático possível e também rápido. Na introdução, eu acho que todos nós aqui sabemos o que é o indivíduo vegetariano. Então, gostaria só de ressaltar para que todos saibam, que fique claro o que é o indivíduo vegetariano de acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira. É considerado vegetariano todo aquele que exclui de sua alimentação todos os tipos de carnes, aves e peixes e seus derivados. E esse indivíduo ele pode ou não utilizar laticínios ou ovos, ou seja, leite, queijo, iogurte, os ovos. O vegetarianismo ele inclui o veganismo, que é tido como vegetarianismo estrito, que é a prática de não utilizar produtos oriundos do reino animal para nenhum fim, seja ele alimentar, higiênico, de vestuário e afins. Então, o vegetariano, dependendo de suas subclassificações, ele pode ou não consumir laticínios ou ovos. O vegano, ele não vai consumir laticínio nem ovos e nem usar os produtos oriundos do reino animal para fins alimentícios, higiênicos ou mesmo de vestuário. Então, essa é a grande diferença de vegetarianos e vegetarianos estritos ou veganos, que é a mesma coisa. E agora a gente entra aos benefícios do vegetarianismo para os indivíduos, para nós seres humanos. Quais que são os benefícios que a dieta vegetariana ela traz para a gente? Alguns estudos populacionais não demonstram aumento da prevalência de nenhuma doença crônica degenerativa não transmissível em populações vegetarianas. Por que é importante a gente salientar isso, deixar comentado? Algum tempo atrás, e isso tem bastante tempo mesmo, na verdade, quando a ciência começou a estudar o vegetarianismo, chegava a essa conclusão de que o vegetarianismo não era tão positivo para a saúde, porque era encontrado algumas deficiências nutricionais, as informações acerca do tema elas eram muito escassas, ainda hoje, com o avanço científico, elas ainda são relativamente escassas também, mas nós avançamos muito. Então, caiu por terra a ideia de que o vegetarianismo poderia ser prejudicial à saúde
há muito tempo atrás, mas mesmo assim a gente ainda encontra profissionais que são desatualizados, que trazem o vegetarianismo como algo que não é tão positivo assim. Então é importante a gente salientar que os estudos que são feitos, os estudos epidemiológicos atuais, eles ressaltam que a gente não tem aumento de doenças crônicas em vegetarianos. Pelo contrário, esses resultados atuais, eles mostram uma redução dos níveis séricos de colesterol, redução do risco e prevalência de doença cardiovascular, hipertensão arterial e diversos tipos de câncer e diabetes tipo 2. Isso significa dizer que indivíduos vegetarianos, eles tendem, sim, a ter uma redução do aparecimento desses tipos de doenças, que seriam as doenças relacionadas ao aumento do colesterol, como as doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial, mesmo câncer, obesidade, como a gente vai ver mais à frente. Então, tem esses achados clínicos, que em indivíduos vegetarianos, essas doenças, elas costumam ser menos prevalentes. Agora a gente vai falar um pouco sobre antioxidantes e a importância do antioxidante na dieta vegetariana e os benefícios dentro dessa prática alimentar. Os vegetarianos apresentam um nível sérico mais elevado de diversos antioxidantes, atividade de SOD, que seria o superóxido dismutase, maior proteção contra a oxidação das lipoproteínas e maior estabilidade genômica. Os vegetarianos que não recebem suplementação de vitamina B12 tendem a ter níveis mais elevados de homocisteína, o que incrementa a formação de radicais livres. Basicamente, quais são os achados que nós temos em relação aos antioxidantes nos grupos de indivíduos vegetarianos? Que vegetarianos eles apresentam mais níveis de antioxidantes, níveis mais elevados, e isso é muito positivo porque os antioxidantes basicamente combatem os radicais livres. E o que é que os radicais livres vão fazer? Eles vão aumentar os níveis de oxidação no nosso organismo. A oxidação ela funciona, como eu posso explicar? Basicamente como um desgaste celular. A gente pode colocar assim como um desgaste celular. E a ação de antioxidantes, ela já combate justamente, como o próprio nome sugere, essa oxidação, que seria esse desgaste celular, esse desgaste do organismo. Então, combater essa oxidação, ela é muito importante. Em indivíduos vegetarianos, esses combatentes, eles são encontrados em níveis maiores, o que é muito positivo. No entanto, mesmo nessas condições, que é as condições em relação à vitamina B12, como está salientado bem aqui, os indivíduos vegetarianos eles costumam ter menor níveis de aterogenicidade, que seria o início dessa formação das placas de ateromas, que nós vamos conversar mais à frente, que é a aterosclerose, e popularmente falando seriam as veias entupidas, né? As veias de maiores e menores calibres, intermediários. A peroxidação lipídica também ela é menor, e a oxidação também é menor, que seriam coisas que não são tão negativas. Isso reforça a ideia da importância do sistema antioxidante como um sistema integrado e dependente de variáveis de agressão e proteção. Então, basicamente, esse trecho final ele quer dizer que isso realmente é positivo no sentido de antioxidante. A dieta vegetariana, quer dizer, ela é positiva, ela tem uma importância, ela tem um impacto em relação aos níveis de antioxidante que combatem o que seria ruim para o nosso organismo. Gente, eu peço desculpa pelo barulho externo, porque a sala está cheia de criança. Então, vocês imaginam que não deve ser assim, não é muito fácil manter o silêncio. Mesmo estando no quarto, o barulho ainda é muito forte. A obesidade. Vamos conversar rapidamente sobre a obesidade e a dieta vegetariana. Esses mesmos estudos epidemiológicos, os estudos populacionais, eles mostram que o índice de massa corporal em indivíduos vegetarianos, ele costuma ser menor quando comparado ao IMC de indivíduos que são onívoros, que comem carne. Isso não significa que a dieta vegetariana traga ajustes de peso e emagrecimento. Então, a gente não pode fazer essa relação direta entre ajustes de peso, emagrecimento, obesidade e dieta vegetariana. A gente não pode pegar esse sentido linear. Mas são os achados clínicos que nós temos, porque isso pode estar relacionado ao maior número de fibras na dieta vegetariana,
quando ela é vegetariana de verdade, porque nós temos dietas vegetarianas que é porque a pessoa exclui a carne. Só que o padrão alimentar dela não se encaixa na dieta vegetariana que traz benefícios, que é positiva à saúde. Porque muitos vegetarianos ainda consomem muito fast food, consomem muitas massas, consomem muitos tipos de açúcares e gorduras que não são positivos, aí acabam tendo aumentos de peso. Mas quando a gente fala da dieta vegetariana propriamente dito, é comum que esses indivíduos eles apresentem realmente menor peso, menor IMC, e tudo isso pode estar atrelado e levar ao emagrecimento indiretamente, às vezes diretamente sim, a manutenção do peso também, e consequentemente evitar a obesidade. E como eu expliquei, tudo vai depender de como essa dieta é elaborada, do que faz parte dessa dieta, qual que é o estilo de vida desse indivíduo, e da escolha que ele faz, das escolhas que ele costuma fazer no dia a dia dele. E claro, vai depender um pouco da genética, do estado metabólico também do cidadão. Doenças cardiovasculares e dieta vegetariana. Eu falei anteriormente que os níveis de colesterol, eles costumam ser menores em indivíduos vegetarianos, costumam ser menor, então, indivíduos vegetarianos, eles costumam apresentar um perfil lipídico mais positivo, mais interessante quando são comparados aos seres onívoros, aos indivíduos onívoros. Assim como a redução de peroxidação lipídica secundária ao melhor estado antioxidante, mas não são apenas esses níveis que determinam a menor prevalência de doenças cardiovasculares nos vegetarianos. Os vegetarianos estritos apresentam menores níveis de colesterol quando comparados com os ovo-lacto-vegetarianos. Isso significa dizer que, comumente, veganos ou vegetarianos estritos, eles ainda apresentam níveis de colesterol menor, mais interessante, do que os ovo-lacto-vegetarianos. Isso não quer dizer que o ovo-lacto-vegetariano ele tem um perfil lipídico ruim, um perfil de colesterol ruim. Mas, de praxe, veganos apresentam um perfil lipídico, um perfil de gordura melhor. Para nível de esclarecimento, né, o vegano, como eu expliquei lá no início, ele não consome nenhum tipo de derivados do reino animal. O ovo-lacto-vegetariano é aquele que consome ovos, que consome leite, que não é vegano. Ainda sobre as doenças cardiovasculares, a análise de 5 estudos prospectivos, estudos epidemiológicos também que acompanham indivíduos por um período maior de tempo, num total de 76 mil indivíduos foi realizado esse estudo, eles verificaram que em vegetarianos, a redução da mortalidade por doença cardíaca isquêmica, ela era reduzida, ela era menor. A redução foi de 31% para o sexo masculino e de 20% para o sexo feminino. Então, havia uma redução de morte em indivíduos vegetarianos quando a gente falava de doenças cardiovasculares. Era uma redução bastante significativa, porque era de 31% para homens e de 20% para mulheres. Já uma resenha de 9 estudos demonstrou que, quando comparados aos onívoros, os ovo-lacto-vegetarianos apresentavam 14% do nível sério de colesterol menor. Já os veganos, vegetarianos estritos, eles apresentavam esse perfil lipídico 35% menor. Então, tinha bastante impacto. A diferença ela é bastante significativa. Essa diferença persiste mesmo com o ajuste do IMC. Ou seja, mesmo que aquele indivíduo que coma carne, que coma derivados da carne, eles tivessem o índice de massa corporal ajustado, peso ajustado, os indivíduos vegetarianos e veganos, eles tinham um perfil de colesterol bem melhor. E as doenças cardiovasculares, elas apareciam com uma frequência bem pequena quando comparadas àqueles que comem carne, né? Como eu expliquei. Um amplo estudo de coorte, mais um estudo epidemiológico, que acompanhou indivíduos por bastante tempo, demonstrou redução de 24% da incidência de doenças cardiovasculares isquêmicas em ovo-lacto-vegetarianos e de 57%, mais da metade em veganos, quando eles eram comparados a onívoros.
Então, tem muito impacto em relação às doenças do coração, a gente pode colocar assim, né? Um indivíduo que é vegano, um indivíduo que é vegetariano, tem uma redução bastante drástica do aparecimento dessas doenças. A adoção da dieta vegetariana por um longo período, ela contribui para o menor espessamento da camada interior das carótidas com o envelhecimento. Isso significa dizer que a carótida ela fica menos espessa, ou seja, menos resistente. Perdão. A passagem de sangue, tanto nas artérias como nas veias, ela é muito melhor. Mesmo com o passar do tempo, mesmo com o envelhecimento, que já é um fator de risco, essa passagem sanguínea ela costuma ser muito melhor em indivíduos vegetarianos e veganos. Um estudo com 90 mulheres, já no estado da menopausa, mostrou que 49 vegetarianas, que seguiam a dieta há mais ou menos 10, 8 anos em média, quando comparadas onívoras, essas mulheres vegetarianas, elas apresentavam menor resistência da artéria braquial, mas sem alteração da sua distensibilidade. Ou seja, ainda era complacente, ainda era elástica, o que é bastante positivo quando a gente fala de pressão sanguínea, e elas ainda apresentavam a menor resistência da artéria braquial. Então, essas artérias elas eram menos resistentes, menos espessas, o que também é muito positivo, porque facilita a passagem sanguínea. Agora a gente vai falar sobre pressão alta e hipertensão arterial sistêmica. A maioria dos estudos, quando a gente fala de vegetarianos, veganos, onívoros, mostra que tem uma prevalência, ou seja, uma ocorrência muito menor de hipertensão em populações vegetarianas. Os menores valores de pressão arterial foram encontrados em vegetarianos estritos, ou seja, veganos. Um estudo demonstrou que a prevalência de hipertensão arterial era de 13% em vegetarianos e de 42% em não vegetarianos. Ou seja, a gente pode colocar que em 13% da população vegetariana acontecia a hipertensão, enquanto a galera que não era vegetariana ou vegana chegava quase na metade da população, 42%. Então acontece bem mais, eu posso colocar assim, no público de lá do que no público de cá, entendeu? Em alguns estudos, os vegetarianos apresentam redução de 5 a 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e diastólica. E o que essa redução significa? Vegetarianos, eles costumam apresentar essa redução da pressão sistólica de 5 a 10 milímetros de mercúrio, que é a medida que nós temos para a pressão arterial. E uma redução de 4 milímetros de mercúrio já seria muito impactante, muito importante para reduzir a mortalidade por doença cardiovascular. Então, uma dieta vegetariana, vegana, ela consegue reduzir até 10 milímetros de mercúrio. É muita coisa, então é um impacto muito significativo, é muito positivo. A adoção da dieta vegetariana reduziu a pressão arterial de indivíduos normotensos e hipertensos. Então, ela é capaz de reduzir a pressão arterial tanto de pessoas que já têm o quadro de hipertensão, como daquelas que têm a pressão normal, que são normotensas. Parte da explicação desses achados clínicos, né, desses resultados, está relacionada à maior sensibilidade à insulina e ao estado antioxidante melhor que indivíduos vegetarianos apresentam, o que favorece a redução da aterogenicidade e a preservação do óxido nítrico sintetizado pelo endotélio. Essa partezinha final, que é um pouco complicada, mas eu vou explicar por que esses achados eles são positivos no público vegetariano. Porque o público vegetariano, a gente vai ver mais à frente quando falar de diabetes, eles apresentam uma maior sensibilidade à insulina. A maior sensibilidade à insulina faz com que o endotélio, que produz óxido nítrico, trabalhe melhor. E o óxido nítrico, ele é uma substância que é vasodilatador. Então, ajuda as artérias, as veias a serem mais complacentes. Ela ajuda elas a serem mais dilatadas, vasodilatadas. Os vasos sanguíneos são mais dilatados. E isso é interessante, porque ajuda a que a pressão seja normalizada. E é por isso que tem essa relação entre hipertensão e aí dieta vegetariana como um fator que ajuda.
porque acontece todo esse esquema de favorecimento dentro da pressão arterial. Na diabetes, os achados que nós temos é que existe uma observação clara de que a incidência de diabetes em indivíduos vegetarianos ela é bem menor. Os resultados eles são realmente muito positivos, muito impactantes. Eles são bem significativos porque são bem acentuados, são resultados fortes. O uso de carnes, no geral, seja embutidos, seja carne vermelha, carne branca, tem resultado negativo no diabetes, mesmo após ajustes de IMC, que seriam o índice de massa corporal, o peso. Então, mesmo a partir desses ajustes da quantidade calórica que é ingerida e com atividade física, o resultado de indivíduos vegetarianos ele costuma ser mais positivo. Os estudos com adventistas no sétimo dia, que são estudos americanos comumente, porque os americanos eles trazem muitos estudos em vegetarianos que são adventistas. Então, esses estudos que a gente pega de fora, eles trabalham muito com os indivíduos adventistas. E aí vai ter um menor consumo de álcool, porque são indivíduos religiosos, o tabagismo também vai ser bem pequeno. Apesar de que a atividade física também ela é equivalente, ela não é tão alta, mas mesmo assim, esses indivíduos vegetarianos, adventistas, foram tratados nesses estudos, eles mostram que os indivíduos que são onívoros apresentam o dobro de incidência de diabetes. Então, apresentam mais do que pela metade de indivíduos que são vegetarianos. Então, mais que o dobro dessa galera que é pegada para esses estudos, a galera que é onívora, por exemplo, elas apresentam diabetes, enquanto indivíduos vegetarianos não costumam apresentar, não é comum. Os vegetarianos apresentam a glicemia e insulinemia mais baixas em jejum, além de maior sensibilidade à insulina. A dieta e o IMC são parcialmente responsáveis pelo resultado. Então, é bem interessante porque em indivíduos vegetarianos, a sensibilidade à insulina, que é o hormônio que vai tratar de carboidratos, de açúcares, ela vai ser maior. Então, o nosso corpo, o corpo de pessoas vegetarianas, vai responder melhor à insulina do que o organismo daquelas pessoas que consomem carne, embutidos e afins. A dieta vegetariana estrita, ou seja, os veganos, com elevada porcentagem de carboidratos complexos, fornece elementos positivos para o controle metabólico de indivíduos com diabetes tipo 2. Segundo uma meta-análise, o consumo de carne está associado ao aumento do risco de diabetes tipo 2. Então, basicamente, o consumo de carne, ele coloca a pessoa num grupo de risco e aumenta o risco daquela pessoa de desenvolver o diabetes tipo 2, o consumo de carne por si só. E aí o veganismo, ele já entra como um fator que é positivo, em virtude do maior número de carboidratos complexos, carboidratos que são digeridos de uma forma mais lenta, então o nosso corpo vai absorvendo esses açúcares de pouquinho. Não é aquela lapada de pico de glicemia que vem, como, por exemplo, no indivíduo que consome muito carboidrato simples, aqueles ultraprocessados, carnes processadas, enfim. Então, são achados que são muito positivos na diabetes. É bem interessante a relação que nós temos da dieta vegetariana em indivíduos com diabetes tipo 2, ou mesmo para evitar que a diabetes tipo 2 ela aconteça. Câncer. Os achados no câncer também são bem interessantes, bem positivos, e vale a pena a gente salientar e conversar um pouco. Há alguns estudos, não todos, porque a gente não pode generalizar a ciência e dizer assim, todos os estudos científicos apontam que o vegetarianismo reduz drasticamente a chance de desenvolver câncer. A gente não pode pegar e colocar aqui todos. Mas, em sua maioria, a grande maioria dos estudos, eles mostram, sim, uma menor prevalência de diversos tipos de câncer em populações que são vegetarianas. Isso se deve, na verdade, a alguns fatores, como, por exemplo, o menor peso, o menor IMC de indivíduos vegetarianos, ao melhor estado de antioxidantes, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Então, a gente não tem aquele desgaste celular que normalmente acontece também, que está relacionado ao câncer, né? A mutação gênica, enfim. Então, a gente não tem todo esse desgaste celular, esses achados de indivíduos vegetarianos, no caso.
não tem tanto estado inflamatório em virtude da obesidade, em virtude de outras doenças, de outras síndromes metabólicas, porque em indivíduos vegetarianos é menor. E também, claro, a gente deve relacionar isso à sensibilidade maior à insulina. Então, os níveis menores de insulina trabalhando, porque o nosso corpo é mais sensível a ela, pode colaborar para que o câncer não apareça tanto em indivíduos vegetarianos. O consumo de quantidade excessiva de alimentos cárneos está ligado à maior incidência de diversos tipos de câncer. Então, assim como a carne ela pode se aumentar o risco de diabetes, ela também está super relacionada ao aumento do aparecimento de câncer. Apesar de a maioria dos estudos demonstrar menor incidência de câncer de cólon em vegetarianos, um estudo apontou menor incidência de câncer de forma geral. Então, o câncer de cólon, que é a maior parte do intestino grosso, ele é evitado, principalmente o câncer de cólon com a dieta vegetariana. Mas esses achados, eles acontecem em diversos tipos de câncer, não só no câncer de cólon. Uma meta-análise mais recente confirma o aumento do risco de câncer de cólon com o consumo de carne vermelha. Então, como eu acabei de explicar, o cólon, essa maior parte do intestino grosso, é um câncer infelizmente comum, porque as pessoas têm aumentado o consumo de carne, o consumo de ultraprocessados, e o consumo dessa carne, desse embutido, desse ultraprocessado, tem aumentado sim, o câncer na região intestinal. Já outra meta-análise concluiu que o próprio ferro M, que é o ferro presente de origem animal, ele também está associado ao maior risco de câncer de cólon. Então, o próprio mineral ferro presente, o ferro M, no caso, presente na carne animal, e também em outros alimentos de origem animal, e também está associado ao maior risco de câncer. Há estudos que ligam o consumo de carne vermelha ao câncer de endométrio e o consumo de carne frita, churrasco e carne salgada ao de pulmão. Por outro lado, o consumo de verduras, frutas e cereais integrais se associa à prevenção de diversos tipos de câncer. Então, quando eu falo de vegetarianismo, de veganismo como fator de prevenção, eu estou falando do vegetarianismo, do veganismo, que consome frutas, que consome verduras, que consome cereais integrais. Aquele vegetariano de verdade e de verdade mesmo. Em contrapartida, aquele indivíduo que consome muita carne vermelha, ele já aumenta o risco dele de ter câncer, inclusive de pulmão. Há pessoas que relacionam somente com o fumo, com o tabagismo. E não é bem assim. Eu acabei de encerrar a minha reunião, a minha apresentação, aliás, sem querer. Eu vou ter que colocar de novo, só para nós finalizarmos, só um minuto. Vou colocar aqui na apresentação. Enquanto eu coloco a apresentação, vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá tudo claro? Eu tô indo rápido demais? Tem alguma coisa que vocês não entenderam? Eu posso esclarecendo e coloco a apresentação aqui para que a gente continue acompanhando. Quem tiver alguma pergunta, Pablo, coloque a mãozinha, tá? E a gente dá a palavra. Isso mesmo. Irmã Nilda. Oi, irmão Pablo, boa noite. Boa noite, irmãos. Eu sou daqui de Belém, da igreja da Pratinha. Saudade, irmão, quando puder, faz uma visita pra gente. E deixa ele falar. Oi, irmã, saudade também. Eu vou aparecer em breve, se Deus quiser. Amém. As minhas dúvidas a gente, como vegetariano e também com as outras opções que você deu aí, né, de restrições alimentar com os veganos, a gente tem uma dificuldade muito grande quanto à alimentação, né, essa oferta de alimentação como as demais pessoas têm. A gente ter esse alimento já pronto, né, como você mesmo citou, processado. Devido à nossa correria, as dificuldades até mesmo de
elaborar pratos diversos, a gente acaba precisando lançar mão de uma comida que já está pronta, né? Ainda que seja vegetariana ou vegana. E aí, em meio a essa dificuldade, a gente acaba que cai naquela rotina de comer muita massa, né? E você acabou de explicar aí sobre a questão da diabetes, né? Do colesterol. E nem todas as vezes uma pessoa que é vegetariana, ela necessariamente ela é magra, né? E a minha pergunta quais seriam os suplementos básicos que poderiam ajudar na nossa suplementação, já que a gente não consegue, não só por uma questão de falta desses alimentos no meio do supermercado, né? Aquela não tem muita facilidade, porque tem irmãos que moram em cidades muito, muito, muito difíceis desses alimentos chegarem, mas também a própria oferta e facilidade financeira de obter esses alimentos, tipo a fruta, a variedade de verduras, né? A gente está em período de muita chuva, então a gente não tem assim uma variedade de verdura, de fruta, se estraga muito e quando chega na nossa cozinha, acaba que chega na nossa casa muito caro. Então não dá para comprar toda semana, não dá para se ter toda semana fruta, toda semana verdura. E aí acaba que a gente entra uma deficiência. Eu, pelo menos, descobri, achava que eu estava me alimentando muito bem, e aí os exames mostram outra coisa, né? Faltando um monte de coisa. E aí eu caí assim muito triste, porque eu tava com a vitamina D ainda boa, porque o sol, o período de chuva ainda não estava aparecendo, mas quando começou a chover, parou tudo. Aí caiu a vitamina D, caiu a vitamina B12, aí meu Deus, e agora com a alimentação? É muito ruim, assim, olha, a gente fica sem. E se a gente não tiver um profissional de saúde, no caso um nutricionista, para ajudar a ajustar isso com algumas alimentações, é mais difícil ainda. E a tua participação aqui é muito importante, Paula, porque vai ajudar a gente a tirar isso. De que forma a gente pode ajudar a nossa saúde, nossa família, porque a gente tem idoso, tem criança, né? Era isso. De que forma a gente pode suplementar, que não seja só necessariamente com alimentação, porque é uma questão da difícil acesso da alimentação e também o valor caro, né, de manter assim o mês inteiro frutas e verduras, castanhas, oleaginosas. Entendi, irmã. Entendi a sua pergunta. Eu costumo dizer o seguinte sempre. Eu gosto de trabalhar com o básico. Com muitas pessoas eu gosto de trabalhar com o básico, porque assim, a gente na nutrição, a gente fala que... não é nem a gente fala, né? Porque é o fato. O básico, ele funciona. Então, frutas da safra. É muito importante a gente entender e saber quais frutas estão nas safras. Qual fruta eu posso ter no meu quintal? Se eu fizer, por exemplo, uma plantação. Aqui na minha cidade natal, no caso, a gente sempre tem muita manga. É difícil faltar manga. A manga ela é rica em carotenoides, ela é rica em fibra, ela é rica em vitaminas. Então, isso é muito interessante. É uma fruta muito interessante e tem muito para cá. No período dela mesmo, principalmente. Outras regiões vão ter outras frutas. Então, trabalhem sempre com as frutas regionais, com as frutas que estão na safra, com o que eu posso ter numa horta em casa, por exemplo, como um tomate, uma alface, uma couve. E como é que a gente pode suprir as carências nutricionais? Frutas, verduras, legumes no geral, por mais barato que sejam, por mais na safra que esteja, eles são super interessantes para a saúde. E eles são suficientes para suprir as nossas necessidades nutricionais. Quando eles são assim, comidos numa variedade, sem ser necessariamente produtos caros. Então, eu sempre sou a favor dessa diversidade de escolher. Mas em casos muito específicos, se existir alguma deficiência nutricional, alguma carência nutricional em específico, a gente suplementa com suplementos alimentares, com polivitamínicos não, né? Mas com vitamínicos específicos. Porque o polivitamínico, misturar muita vitamina, muitos minerais, não é interessante, porque muitos deles competem pela via de absorção. Então, eu não posso misturar, por exemplo, ferro e cálcio. E um polivitamínico normalmente tem ferro e cálcio. O meu corpo vai escolher, naquele momento, absorver ou um ou outro, porque eles vão competir pela biodisponibilidade de absorção. Então, os polivitamínicos
não são tão interessantes. Então, se a senhora está com deficiência de ferro, eu vou suplementar, passar algum suplemento de ferro. Se está com deficiência de vitamina D, vamos focar na vitamina D. E assim sucessivamente. Mas quanto à questão de ser caro e tudo mais, eu sou a favor de ir no básico, de ver o que eu tenho perto da minha casa, o que eu tenho de barato numa feira, numa agricultura familiar, e consumindo, porque ser vegetariano, ser vegano é isso. É consumir frutas, verduras, frutas, cereais, não necessariamente caros, mas aquele que eu encontro também barato, aquele que está na safra, aquele que eu posso ter no meu quintal, entendeu? Pablo, Mesmo. Eu plantei já faz um ano. A Jaciara pergunta: sou vegetariana, sinto meu intestino lento. Como posso melhorar? O funcionamento do intestino, normalmente, ele é normalizado quando o problema costuma ser uma constipação intestinal, por exemplo, com o aumento do consumo de água e fibras. Onde que eu encontro fibras? Justamente em frutas, em verduras, em legumes, em cereais. A senhora deve priorizar as frutas, por exemplo, com aveia. Sempre que puder colocar aveia numa fruta, fazer um mix com aveia, com chia, com farinha de linhaça, se puder, coloque. Se não, coma as frutas mesmo, tome bastante água. Procure fazer um exercício físico, por mais simples que seja, como uma caminhada. Tudo isso ajuda no funcionamento intestinal. Olha a criança gritando de novo. Muito bem. A irmã, deixa eu ver quem quer falar. A irmã Joquebete, depois a irmã Jane. Eu peço que as irmãs sejam bem objetivas nas perguntas, tá bom? Irmã Joquebete, depois a irmã Jane. Boa noite. Pablo, Oi, irmã, hoje eu boa fui, noite. por incrível que pareça, hoje eu fui numa loja de produtos naturais e a pessoa que me atendeu lá, que é a dona da loja, ela não é vegetariana. Ela disse que gosta muito de carne e tudo, porque a gente associa as pessoas que trabalham em loja de produtos naturais também são adeptos. E aí eu comecei a falar de algumas coisas que eu estava precisando para comprar e tal. E aí ela ficou abismada, irmãos, quando ela disse que eu disse que eu era vegetariana há quase 30 anos. Ela disse: menina, você é vegetariana há quase 30 anos, com essa pele, com esse tônus, com essa cor. Menina, eu estou encantada, porque eu pensei que os vegetarianos eram por isso que eu nunca quis, porque eu pensei que vocês eram tudo assim, com a aparência de pessoas que não tinham vigor, que não tinha energia, que não tinha. Aí ela começou falando e tudo, eu disse: amada, eu venho de um plantão de 24 horas, já fiz um monte de coisa agora de manhã, estou saindo daqui e vou para casa e depois eu volto para continuar um plantão em um outro hospital. Ela disse, aí a outra disse: meu Deus, quem parece que deu um plantão fui eu. Cada um que estava falando da sua energia, né, do seu vigor físico. Aí eu comecei falando para ela sobre algumas suplementações e tal. Sei que o pessoal ficou muito empolgado. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: eu fiz um mix de farinhas, né? Aí você, como nutricionista, vai me dizer se eu estou no caminho certo ou se eu não estou. Eu fiz pelo corre-corre, justamente pela vida sendo corrida, eu preparei um mix de farinhas, farinha de amêndoa, farinha de castanha, castanha do Pará, é, de coco, que foi mais, meu Deus, que eu coloquei uma série de farinhas, umas 6 tipos de farinhas diferentes. Fiz esse mix, misturei, e eu coloco isso pela manhã, ou no suco, ou na vitamina, ou geralmente eu gosto de tomar com iogurte natural. Você acha que, e sim, uma coisa que eu coloquei foi maca peruana também, e por incrível que pareça, que eu estou na menopausa já, com essas misturas dessas farinhas, o calor diminuiu assim consideravelmente, né? Além de que eu utilizo também a chia, a linhaça, só que a linhaça eu utilizo ela com suco de uva ou a uva batida no liquidificador. Faço tipo uma papinha e tomo.
Para mim, que já estou acima dos 55, não, já estou com 55 anos, acima dos 50. Diz que a gente tem que suplementar com ômega 3, foi ômega 3 que a gente suplementa, vitamina D, B12, magnésio, qualquer um tipo de magnésio, mas tem o magnésio ainda também específico. E o outro, eu vou lembrar daqui, a coenzima Q10. Aí você acha que isso, assim, a gente está no caminho certo ou a gente precisa rever algumas coisas? Também levando em consideração que eu tive Covid no ano de 2020, e aí, pela doença, a gente teve que fazer uma bateria de exames. E graças a Deus, os médicos, quando olharam, não tinha anemia, que as pessoas associam que quem é vegetariano vai ter que ter anemia. Não estava com anemia. Ele disse que o meu fígado estava como fígado de bebê, de criança, né? As taxas estavam tudo normal. Só tem uma taxa minha que ela geralmente dá baixa, mas é por conta da atividade física que quase a gente não faz por conta de tempo e de algumas coisas que eu sei que esse é um prejuízo muito grande que a gente tem por não ter uma atividade física rotineiramente, né? A gente faz, mas não naquela rotina e tal. Então, assim, com o entendimento que você tem, você acha que esse é o caminho ou a gente deveria trilhar por outro caminho? Irmã, eu acho a ideia dos seus mixes de farinhas, né? É nutricionalmente interessante. Ela não vai fazer mal. Apesar de que quando a gente fala que é um aporte maior de fibras, triturar os nutrientes, como acontece para fazer a farinha, né? A gente reduz drasticamente a quantidade de fibra, né? Desse produto, dessa alimentação. Agora, assim, não vai fazer mal. Não vai fazer mal. Assim, tem bastante nutrientes, é nutricionalmente interessante o mix de farinhas, principalmente essas, que é da linhaça, da chia. Apesar de que eu acho mais interessante elas serem acrescentadas em frutas, em vitaminas, Não, a sua forma inteira. Pode falar. Desculpa. A chia eu não a trituro. A chia eu deixo ela ficar de um dia para o outro para ela hidratar. A linhaça eu também faço a mesma coisa. Eu deixo ela hidratar e só no outro dia que eu bato ela com uvas e por conta do Resveratrol, né, que é um desinflamante do corpo, é, que aí eu bato ela e faço aquele creme e tomo na hora que faço, ou então faço e levo para o trabalho e lá eu tomo. Mas as outras coisas é que eu tenho como farinha. A linhaça eu não tenho como farinha, não gosto nem do sabor. E a chia eu gosto de deixar ela hidratar e comer tipo ela hidratadazinha. Sim, é mais interessante realmente. Então, sendo assim, eu fico mais satisfeito com o seu mix. Porque realmente dá um suporte maior de fibras. Quanto à suplementação, a B12, super importante, ela realmente é uma suplementação bastante importante em indivíduos vegetarianos. É necessária realmente. Quanto à questão também do ômega 3, acho uma suplementação válida. Numa idade avançada também ela é válida. Mas nós somos jovens, né? A senhora também é jovem, ainda é jovem. Mas, assim, é uma suplementação válida. Quanto às demais, elas são muito subjetivas. Elas são relativas e vai depender muito da necessidade particular, pessoal, de cada organismo, de cada indivíduo. E aí a gente faz a suplementação. Mas ômega 3, B12 costumam ser necessárias na prática se a gente realmente suplementa. Porque um especialista me disse que depois dos 50 anos, a gente diminui a coenzima Q10 em 70%. Aí, unha, cabelo, tecido, um monte de coisa começa a se deteriorar dentro da gente. Aí eu digo, poxa, porque se for assim, é caminhando para o deserto. Entendeu? O que você diz? A gente não pode levar isso como via de regra, porque vai ser muito individual. Agora, eu vou só responder a pergunta eu acho que é Jane Vilma. Quais frutas são proibidas para quem é diabético? A gente não tem uma proibição de frutas para as pessoas diabéticas. Nós temos recomendações em relação à quantidade de algumas frutas
que costumam ter um índice glicêmico, ou melhor, também uma carga glicêmica maior, que a carga glicêmica é mais impactante do que o índice glicêmico. Então, algumas frutas a gente pede só para que a pessoa ela tenha um pouco de cuidado nas quantidades e na forma que ela vai consumir. Mas nenhuma fruta é proibida para pessoas diabéticas. Não é proibida. A gente ajusta tudo. Ajusta a quantidade e a forma que a pessoa vai consumir essa fruta. Ok. Eu ia falar Agora, pergunta, já respondeu. Pode continuar. Tá bom. Desculpa, gente. Então, eu gostaria de finalizar trazendo a frase de Hermógenes, que ele diz que quando me tornei vegetariano, poupei 2 seres, o outro e eu. Então, eu gostaria de finalizar com essa frase para que nós lembrássemos do pouco que fica aqui também, né, do pouco que eu consegui explanar para vocês, sobre os benefícios de ser vegetariano, o impacto que traz para a nossa vida, para a vida dos outros, né? Que eu quero dizer, os outros seres que nós poupamos também ao sermos vegetarianos, ao planeta que agradece, é uma alimentação muito mais ecológica. Então, a gente deve lembrar que o impacto não é nem só sobre a nossa saúde, mas sobre a saúde do outro, sobre a saúde da terra. É um desejo de Deus para as nossas vidas. Então, que isso fique gravado. E eu gostaria de mostrar também as referências bibliográficas da mensagem de hoje, que é do Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas para Adultos, da Sociedade Vegetariana Brasileira, publicado em 2012, do Departamento de Nutrição e Saúde do Departamento da Sociedade Vegetariana Brasileira. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Para quem quiser me encontrar, mandar mensagem, tirar mais dúvidas, meu Facebook é Pablo Eduardo, meu Instagram é este aqui, Pedro Reis, e este é meu e-mail. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço muito o convite, estou aberto a qualquer dúvida que vocês queiram tirar nas minhas redes sociais, se alguém quiser pegar meu número com a irmã Alexandre também, fique à vontade, eu vou estar à disposição, e agradeço muito mesmo a oportunidade, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém. É muito maravilhoso. Eu estou muito grata a Deus por me mostrar essa alimentação. Eu sou muito, muito grata a Deus de me mostrar assim, tirar a venda dos meus olhos a tempo, né? E eu já chegar na idade de... Eu fico assim maravilhada, porque eu entrei na menopausa muito cedo e, glória a Deus, não senti nada. Nem eu vejo as mulheres reclamando, né, com vários sintomas, e eu não senti nada, porque em relação à alimentação eu levo muito a sério, principalmente porque a palavra de Deus fala que os obreiros de Deus, eles têm que ser temperantes, né? Temperantes, para a gente ter discernimento espiritual. Então eu levo muito a sério isso, e eu sou muito grata ao Senhor. Eu fui visitar meu filho, ele ainda não era casado, em Belo Horizonte, e aí eu estava estendendo assim a roupa dele, né? Aí uma moça passou, vizinha dele, e disse assim: é você que é namorada do rapaz que mora aí? Eu disse: não, eu sou mãe dele. Aí, ah, você é mãe dele? Aí ficou assim, a cena ficou espantada, né? De me ver. Então eu sou muito grata a Deus, porque como você falou aí, né? Para a pele, a tua pele, a irmã Joquebede, né? Comentou também. Então, eu digo para as mulheres, vocês gastam, só menos as amigas minhas que gastam fortunas de dinheiro com a pele. É creme para cá, é creme para lá e tudo. E descobri que a maçã tem um excelente resultado para a pele, né? Para a pele não deixa ruga, não deixa... Principalmente as que estão depois de 50, aí tem que se cuidar mais, né? Tem que se cuidar mais. Então, irmãos, muita vantagem ser vegetariano. E ser vegano mais ainda. Irmã Alexandre. Irmão, olha, já me perguntaram também nessa questão, né? E é muito interessante porque realmente a nossa pele, a nossa aparência no geral, em razão àquilo que eu falei dos antioxidantes. As nossas células se desgastam com muito menos, eu posso dizer, velocidade do que de uma pessoa que ela não é vegetariana. Então é daí que vem a questão mesmo de uma estrutura, posso colocar como uma estrutura estética melhor, né? Uma vantagem também dos vegetarianos para além da saúde. Porque aquela pessoa que se cuida por dentro vai transparecer por fora também, é inevitável. Eu conheci uma moça
que ela usava muito creme para pele, e eu nunca tive hábito de me hidratar a pele, assim, eu não gostava. O óleo, ele é mais saudável do que o creme, eu ficava pegajosa e tudo, e essa minha vizinha, menina, era banhos de creme e tal. E quando foi um dia, ela tocou na minha pele, quando ela tocou na minha pele, ela disse, menina, que pele maravilhosa, o que é que tu usa? Eu, hã? Água, sabão, sabonete, essas coisas assim simples. Aí ela foi e disse, aí eu disse, eu pensei que todas as peles eram assim. Quando eu toquei na pele dela, gente, era muito áspera. Eu fiquei assim, eu não disse nada, né? Porque você não vai dizer. Ela disse, menina, que coisa mais linda. Eu digo, eu acredito que é alimentação. Eu dizia, eu acredito que é alimentação. E algumas pessoas que me encontravam, a mesma coisa com a irmã Alexandra, acham que eu sou irmã dos meninos, e tinha gente que quando a gente ia para um lugar, ia lá em casa e batia na porta e disse, olha, eu sei que o pai está aqui, os filhos estão aqui, quem é a mãe? Eu disse, a mãe sou eu, né? E assim, eu me acho assim, maravilhosa. E alguém dizia, menino, o que que foi isso? Aí eu dizia, iogurte, mamão, arroz integral, melancia, abacaxi. E realmente assim, nós somos. Eu tenho um amigo que ele diz que a minha pele é de bunda de bebê, o safado. Diz: olha, menino, como é que pode? Isso é bunda de bebê. Por que que tu passa? Não sei o quê, mas tu é besta, isso é manga. Isso é manga e tal. Então, assim, eu digo que nem a irmã Alexandra, eu tenho certeza que as irmãs e os irmãos que estão aqui também podem dizer isso. Nós somos muito felizes. Porque, olha, faz muito tempo que o Conselho sobre Regime Alimentar existe, e se a gente for obediente àquilo ali, for fiel àquilo ali, nós somos os únicos beneficiados, né? E a obra do Senhor também, porque a gente vai ficar com mais ciência, com mais sabedoria, o Espírito Santo vai se comunicar com a gente de forma melhor, né? De forma ímpar, ele vai se comunicar com a gente, com o cérebro mais saudável, e assim, nós só temos a ganhar. Eu tenho uma gratidão imensa, imensa por ter conhecido essa mensagem. Nasci na igreja adventista, mas até 28 anos de idade eu só ouvia uma pessoa pregando sobre esse evangelho. E aí, graças a Deus, quando eu me encontrei na reforma, eu me achei no meu mundo das mensagens que a gente lia, porque não era só eu agora, uma pessoa ou outra na igreja, mas todo mundo partilha do mesmo pensamento. Uns têm umas fraquezas de comer uma besteira aqui, outra lá, mas na grande maioria, na totalidade, a gente pode falar sobre isso, pregar sobre isso, que a gente não é ridicularizado. E hoje, o mundo prega sobre isso e nós estamos na frente do mundo a quilômetros de anos-luz. Então, assim, nós somos muito agraciados, muito abençoados por Deus, mas é muito mesmo. Verdade. O irmão Elias dá uma dica aqui: tomar suco de polpa de tamarindo de manhã em jejum, excelente para o funcionamento do intestino. Ó. Quem tem intestino preso, tá aí a dica de saúde. Muito bem. Obrigada, Pablo, pela participação maravilhosa. Creio que aprendemos muito. Nós vamos encerrar com as últimas orações. Irmã Jane. Boa noite, mais uma vez. Mensagem maravilhosa essa. Devemos ter mais, né? Esse rapaz, esse irmão deve participar mais vezes da reunião. Então, vamos para finalizar. Eu gostaria de convidar neste momento mais uma pessoa para fazer oração. Eu gostaria de convidar a irmã Joquebede para orar conosco. Pode ser, irmã Joquebede? Pode, amada. Amém. E a próxima pessoa é a irmã Adriana. A Adriana ainda está presente aí, deixa eu ver aqui se ela está na reunião ainda. A irmã Áurea. Irmã Áurea, pode ser, irmã Áurea? Irmã Áurea? Não está. Oi, irmã. Sim, pode ser. Tá bom, então, irmã. Então, e a próxima pessoa é o nosso mensageiro, né? Com essa belíssima mensagem, que Deus possa abençoá-lo. E eu vou destinar os objetivos. A irmã Joquebede vai orar pela libertação dos sentimentos e coisas mundanas que ainda existem nos corações dos nossos filhos. E a irmã Áurea
vai orar pela libertação dos relacionamentos problemáticos e amizades tóxicas dos nossos filhos. E o irmão Pablo vai orar pelos pedidos do chat, pela saúde e pela convivência dos pais, para que possamos dar bons exemplos para os nossos filhos. Amém. Amém. Oremos. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de sermos teus filhos e pelo privilégio, Senhor, de tão grande luz que tu tem concedido para o teu povo. Pai querido, nós não temos palavras para te agradecer. Como é bom ser teu filho, ser tua filha. Como isso é maravilhoso, que luz tão grande tu tem colocado em nossas vidas. Da mesma maneira que tu nos deste a luz, tu também nos dá a cobrança, que nós precisamos levar esta luz para outras pessoas em todos os lugares que nós estivermos. Mas, Pai querido, neste momento nós queremos te apresentar nossos filhos. Os nossos filhos, Senhor, que ainda não alcançaram a plenitude dessa bela mensagem. Dos nossos filhos que ainda alimentam em seus corações os sentimentos mundanos, os desejos de irem no mundo, dar uma voltinha, se alegram com alguma coisa que não é do teu agrado e que o fim não é saudável. E é por isso mesmo, Senhor, que eu sei que cada pessoa que está aqui, neste momento, está com seus pensamentos voltados para os seus filhos. E essas pessoas que estão a pensar nos seus filhos, Senhor, visita os corações e dá-lhe paz, a certeza de que tu vais, Senhor, operar na vida de nossos filhos. Dá essa certeza para nós, para que nós possamos ter mais alegria, ter mais vigor de te servir momento a momento de nossas vidas. Pai querido, liberta nossos filhos. E se tiver em nós o que precisa ser libertado, nos liberta também, para que o Espírito Santo possa fazer uma obra completa. Ele possa converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Nós te rogamos, Senhor, não é porque haja nós mérito, mas é porque nós acreditamos que Jesus morreu na cruz do Calvário para a salvação do perdido. E se nossos filhos, Senhor, estão perdidos neste mundo, nós te rogamos, traz de volta. E os que estiverem perdidos, Senhor, dentro da igreja, liberta, Senhor, para que todos juntos possamos alcançar a salvação. E logo em breve, todos nós possamos dizer, este é o nosso Deus, a quem aguardávamos e ele nos salvará. E também quando tu perguntares para cada um de nós, cadê o filho que eu te dei? Nós possamos te apresentar, está aqui, Senhor, tu me deste, são teus, estou trazendo para ti. Pai de amor, nos ajuda, tem misericórdia de nós, cuida de nós, segundo a tua vontade, e em nome de Jesus. Amém. 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 Oramos, Amém. maravilhoso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Estamos aqui agradecidos, meu Deus, por essa maravilhosa mensagem, meu Pai. É tão maravilhoso, Senhor, cada dia mais conhecer, Senhor, como se alimentar. Hoje mesmo eu falei para muitos fregueses mesmo, dentro da tua alimentação, meu Pai. E também do Evangelho, ele fica maravilhoso, isso é muito bom. Mas só que a gente passa por muitas provas ser assim, mas isso é maravilhoso. Pai querido, olha com olhar de misericórdia cada irmã, meu Pai, que está neste programa, Senhor, do chat, meu Pai, que tu possa estar com cada irmã, atendendo cada pedido, meu Pai, principalmente nossos filhos, dessas amizades tóxicas, meu Pai. Liberta minhas duas meninas, Senhor. Senhor, tira as vendas dos olhos delas, Senhor, que elas possam ver que tu estás voltando a tomar uma decisão, meu Pai. Ajuda, meu Pai. Não só das minhas duas meninas, todas as irmãs que estão sofrendo, irmãos. Senhor, muitas vezes, devidamente, a gente não tem sabedoria, meu Pai, que deixa o inimigo entrar no nosso lar e destruir nosso casamento, mas eu creio, meu Pai, que nos finais do tempo, Senhor, tu vai resolver isso o mais breve possível, para que nossos filhos possam retornar aos lares, Senhor, da tua casa, que nós possamos vir, não só buscar-te de dia, mas buscar-te pelas madrugadas, 3 horas da madrugada, o melhor lugar,
horário que nós tem que estar nos teus pés, meu Pai, era para que breve, Senhor, é, nós possamos, Senhor, apresentar nossos filhos a Ti, meu Pai. Eu agradeço a irmã Alexandra por esse trabalho que ela está fazendo, que essas mensagens, Senhor, que ela manda para mim, graças a Deus ele já está dizendo amém, até já pede porque não mandou. O Espírito Santo está trabalhando, eu agradeço, muito obrigada, meu Deus. E assim, Senhor, nos ajuda a ter força, Senhor, perante o dia só está em pensamento, Senhor, em oração, pensando nos altos céus, para que assim nós possamos receber bênçãos e levar, Senhor, essas mensagens que a gente aprender aquelas pessoas, Senhor, que estão necessitadas, estão com a pele todas manchadas, Senhor. E muitas vezes, Senhor, não sabe se alimentar, não conhece a tua palavra, como se alimentar, e nós tenhamos conhecimento e ter vergonha que a gente possamos ajudar essas pessoas, meu Pai. Nos dá aí uma boa noite, nos protege com a mina teus olhos, Senhor. Guarda, Senhor, tudo que nós pedimos aí, Senhor, que tu possas atender, meu Pai. Não deixa fique no teto da casa, meu Pai. Possa chegar até o teu trono, meu Pai. Cremos em ti, meu Pai. A gente não vamos te deixar em paz, meu Deus. Enquanto tu der a vitória a cada um de nós, confiamos em ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, toma posse. Amém, Senhor. Amém. 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 Pai nosso que estás no céu, santificado e Amém. exaltado seja teu nome, Senhor, por nós na terra, como é pelos teus santos anjos no céu. Neste momento eu te agradeço pelo privilégio que eu tive de me reunir aqui com as irmãs e os irmãos, nesse momento tão importante, nesse círculo de oração que acontece aqui nessa reunião, Pai, nessa programação, que é o Paz de Joelhos, Filhos de Pé. Nós agradecemos pelo privilégio que temos de nos reunirmos, de aprendermos um pouco mais de Ti, da Tua palavra, dos Teus ensinos, que é luz para o nosso caminho, Pai, porque tudo que emana, que vem de Ti, é luz para o nosso caminho, é iluminação para as nossas vidas, é guia, é regra de via, para que nós possamos seguir por caminhos que nos levem, Pai, ao céu. Eu te agradeço por isso. Te agradeço também por cada pessoa que teve a oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento comigo, e eu também desejo, não só agradeço, mas desejo que qualquer palavrinha que tenha sido dita aqui possa alcançar seus corações, suas vidas, para que sejamos capacitados, todos nós, a colocar em prática nas nossas vidas. Segue conosco, tomando conta de todas as áreas da nossa vida, mas de uma forma especial nesse momento da nossa saúde. Toma também, Senhor, conta dos pedidos que foram estendidos no chat na reunião dessa noite. O Senhor conhece, o Senhor sabe de cada coração o que motivou os pedidos. O Senhor conhece os contextos, as histórias. Queiras tomar conta e fazer das nossas vidas, Senhor, da vida de todos nós, o teu querer, a tua vontade. Perdoa os nossos pecados para que nossas orações sejam atendidas e que Jesus continue intermediando por nós, meros pecadores, para que seus méritos tomem conta dos nossos pedidos, eles alcancem o céu e retornem, Senhor, para nós, atendidos em forma de bênçãos, em forma da tua vontade. É o que eu te peço e desde já também eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, irmãos, pela participação. Deus abençoe a todos. Lembrando que amanhã vamos dar continuidade à reunião online, né, o estudo Profetas e Reis. E eu também quero mais uma vez agradecer a presença do Pablo. Obrigada pela disponibilidade, Pablo, da abertura a essa série, né? Saúde para Viver.